fechando o assunto Lula e Lira para a gente passar para o Congresso, na segunda-feira, depois ainda desse café da manhã que tanto repercutiu, Lula anunciou que teria uma reunião com líderes da Câmara e líderes do Senado na própria segunda-feira. Essa reunião com líderes do Senado aconteceu e aconteceu tarde da noite, porque os eventos do presidente no Palácio do Planalto realmente demoraram bastante para acabar. E a reunião com os líderes da Câmara dos Deputados acabou não acontecendo. Isso porque, de acordo com o Zé Guimarães, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados, a reunião estaria esvaziada. Vale lembrar que Arthur Lira liberou os parlamentares para passarem essa semana de feriado nas suas bases, nos seus estados, para votarem de lá. Mas, Capelli, apesar dessa reunião com o Lula não ter acontecido, a CPMI do dia 8 de janeiro estava cheia de parlamentares. Sim, a CPMI aconteceu logo no começo da semana, na terça-feira, e reuniu e foi bem acalorada, né? Foi uma CPMI já para mostrar a faísca que vai acontecer ao longo, né, de sua duração. Agora, só fazendo um último comentário na relação entre Lula e Lira, por que é importante para o Lula ter o presidente da Câmara um pouco próximo, né, não fazer a relação se esgarçar de vez? Porque há um pedido de impeachment assinado por 48 deputados, que foi protocolado na última sexta-feira, que pede o impeachment de Lula com base na visita de Nicolás Maduro ao Brasil, recebido com honras de chefe de Estado, e a indicação de Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal por Lula, Zanin, que é o advogado particular de Lula. Então, a quem cabe dar início ao processo de impeachment após ele ser protocolado, esse pedido de impeachment? A Arthur Lira. Então, a Lula tem todo o interesse de manter ali um mínimo de boa convivência para que Arthur Lira não haja como Eduardo Cunha agiu na época de Dilma Rousseff e dê início a um processo de impeachment. Agora, voltando à CPMI, foi uma vitória do governo essa primeira sessão, né, Neila? Enorme. Uma vitória do governo que conseguiu aprovar com bastante tranquilidade, bastante liberdade esse plano de trabalho, como eles preferem chamar, eles não gostam de chamar de relatório, sim de plano de trabalho, que essa CPMI vai seguir a partir de agora. Inclusive, houve várias discussões acaloradas que você falou a respeito da visita de Maduro no país. Vários parlamentares de oposição ao governo citaram essa visita de Maduro, de criticaram Lula ter recebido Maduro aqui no país. Outra crítica acalorada, outra troca de farpas foi entre o deputado Nicolas Ferreira e a deputada Jandira Fegali, ele que disse que a deputada era uma mentirosa. Isso porque ela chegou a falar a respeito de 24 processos, 24 ações que o ex-presidente Jair Bolsonaro responde. Mas da forma que ela falou, todas as pessoas que estavam ali presentes no colegiado, inclusive eu e toda a imprensa que esteve lá, nós entendemos que ela estava falando a respeito de Flávio Bolsonaro, que é filho do ex-presidente e que participa do colegiado como membro da CPMI. Nicolas disse então que ela era uma mentirosa, ela bateu na tecla e disse que não, que ele deveria entender português e que havia uma vírgula ali e que ela dizia a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então a troca de farpas ali vai ser grande, inclusive sobre outros assuntos. Exatamente, né? A gente tem a Olívia Meirelles acompanhando a gente, perguntando se tem chance de Bolsonaro ser convocado pela CPI. É algo que os governistas querem, mas é difícil de acontecer. E por quê? Porque o presidente da CPI mista, o deputado Arthur Maia, disse a alguns interlocutores que não concorda com a convocação de Bolsonaro, porque seria um ex-presidente da República. A convocação de ex-presidentes da República, sejam eles quem forem, segundo Arthur Maia, seria só em caso assim, de uma evidência muito robusta. Então, a princípio, o presidente da CPI, Arthur Maia, que é a quem cabe pautar o requerimento de convocação de Jair Bolsonaro, é contrário à ida do ex-presidente à comissão. Inclusive Arthur Maia, que vem sendo bastante transparente, vem falando bastante com a imprensa, e ele que é o apaziguador dessas discussões ali dentro da CPMI, ele com a sua elegância e com a sua forma política de ser, sempre apaziguando essas trocas de farpas bastante quentes dentro da CPMI. Ainda falando sobre CPMI, o plano de trabalho foi aprovado. Na terça-feira da semana que vem vai ser então a segunda reunião a respeito desse assunto, onde vão analisar alguns requerimentos do presidente e da relatora, que é a senadora Elisiane Gama. Sobre os requerimentos da oposição, Neila, uma questão importante para a gente ressaltar
já tem deputado e senador bolsonarista querendo a convocação de Alexandre de Moraes, né? Porque ele é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do STF. E por que a convocação dele? Porque no SISBIN, que é o Sistema de Inteligência Brasileiro, foram emitidos alertas na véspera dos ataques de 8 de janeiro, portanto no dia 7 de janeiro, ao Supremo Tribunal Federal e ao TSE sobre o risco de depredações aos três poderes. Então, o que bolsonaristas querem? Querem saber quem recebeu esses comunicados nos tribunais para ver se poderiam ter feito alguma coisa, enfim, cobrar explicações. E é também uma forma de tentar constranger as duas cortes que, como se sabe, são alvo de críticas de parlamentares bolsonaristas. Só para as pessoas terem uma ideia, até o dia da instalação da CPMI do dia 8 de janeiro, mais de 800 requerimentos foram enviados para aquela comissão, para aquele colegiado. De acordo com o presidente dessa comissão, o deputado Arthur Maia, ele selecionou os nomes mais votados nesses 800 requerimentos para pensarem em serem convocados, a serem convidados para falar na CPMI. Entre eles estão, então, o ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, Cid, também o ex-ministro Anderson Torres e do governo atual, o ministro Flávio Dino, que já atuava como ministro de Segurança Pública no dia 8 de janeiro aqui em Brasília. A oposição bate muito, diz que ele é responsável, que o governo é responsável por essa invasão aqui na esplanada dos ministérios, né, Capelli? Isso, Flávio Dino, que é o principal alvo da CPI, né? Ninguém acredita na oposição que a CPI possa chegar a derrubar o presidente Lula, que possa gerar um impacto mais robusto contra Lula. Mas acredita-se que sim, que o Flávio Dino pode ser atingido até mortalmente pelas investigações da CPI mista. Assim como, por outro lado, os governistas acreditam que Anderson Torres e Mauro Cid são aí dois personagens muito importantes para conseguir comprometer Jair Bolsonaro. Até tem uma expectativa de governistas de que a convocação e a obtenção de documentos envolvendo Anderson Torres e Mauro Cid levem até a investigações paralelas sobre Bolsonaro que não unicamente dizem respeito ao 8 de janeiro. Tem uma frase em CPI muito dita, que é que nas investigações você sabe como começa, mas não como termina. Exatamente. Essa CPMI que ainda vai render muito assunto, claro, o Metrópolis vai continuar acompanhando, então na próxima terça-feira, a segunda reunião da CPI mista, ou seja, deputados e senadores discutindo a invasão da esplanada dos ministérios no dia 8 de janeiro.